Hoje nós vamos estudar o capítulo do ódio, fazer alguns comentários a respeito do ódio, que está no capítulo 12, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca aqui: sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. É uma passagem de Lucas, do capítulo 6, versículo 36. Joana vem dizer que o Espiritismo alcança idênticas metas estabelecidas pela perspectiva da psicologia profunda. Jesus e Deus são independentes. Um é ser criado e outro é criador, sendo Jesus a síntese dos sentimentos mais evoluídos da criatura humana, né, do ápice do processo de evolução que se tem conhecimento na Terra. Dessa forma, né, não havia espaço na personalidade de Jesus para esse estado afetivo, né, o ódio, que ela vai colocar aqui. Só que, ao mesmo tempo que não havia na personalidade de Jesus espaço para esse tipo de sentimento, né, essa perenidade desse estado afetivo, que é uma patologia da alma, assim como o comportamento da vingança, o sentimento de vingança, atuar, né, de forma vingativa através dos combustíveis do ódio, que é um conjunto de estados primitivos da alma que colimam nesse sentimento de ódio. Não havia espaço na personalidade de Jesus para essa realidade, e é tão interessante que, ao mesmo tempo que não havia isso, a personalidade de Jesus ela dava medo e ódio naqueles que eram portadores de conflitos neuróticos profundos, né? E foi justamente isso que levou a Jesus, de alguma forma, a não resistir ao mal da crucificação, né? Porque muitos do que a personalidade trazia, de alguma forma, a personalidade de Jesus trazia como luz engrandecedora para o mundo e para as vidas que lhe circundavam, para as almas que se colocavam ainda resistentes, a sombra se sentiu ameaçada em sua existência, e isso faz essa abreação do ódio e da vingança, de alguma forma, contra Jesus. É tanto que ela vai dizer aqui que a presença de Jesus, né, a luz de Jesus ante a sombra que pairava na humanidade e que estava ali expressa nos grandes líderes do momento em que Jesus trouxe, né, tanto os líderes religiosos, aqueles que encabeçavam a cultura religiosa e aqueles também que capitaneavam a questão política e cultural da época. Matar Jesus era matar o belo e o imortal, né? Essa estrutura bela e imortal que existe em nós, que estava ali, né? Que era reconhecida em Jesus, mas que ameaçava os conflitos temporários internos, né? Porque a chegada de Jesus era justamente o arrefecimento, a transformação, a integração dos processos sombrios que são temporários em nós, que inevitavelmente é uma fatalidade para nós a felicidade e o amor. Então, esse ódio ele nasce como um mecanismo de defesa, né, desses sentimentos primitivos que viam em Jesus o homem que realizou o divino, né? Ela coloca aqui o Deus no homem, né? Então, na realidade, matar Jesus é ter medo de si mesmo, porque Jesus, na realidade, é o homem que realizou a si mesmo e que nós também vamos realizar. Então, a presença de Jesus, da luz de Jesus, né, aquela grande luz de Jesus, trouxe esse mecanismo, né, patológico do ódio em relação àqueles que estavam na liderança, porque eles atuavam identificados com essas estruturas, essas matrizes sombrias da alma. E Jesus ressignificando, dizendo que o teu poder é um poder transitório, né, que o verdadeiro poder está aqui, está entre os miseráveis e apaziguar o sofrimento, que essa realidade que tu vive é uma realidade horizontal, e ela não é eterna, né, é uma ilusão, e eu venho te fazer esse convite para edificar um reino perene, um reino definitivo. Quando ele traz essa mensagem, isso traz também uma reação de ódio interno, que é um mecanismo de defesa que liga os automatismos dessas criaturas que ali receberam a luz, né? E Jesus sabia que isso ia acontecer. E ele mesmo dá a lição de não resistir ao mal, né? Ele não resistiu à crucificação para que justamente ele não se identificasse com esses processos sombrios interiores, mas ao mesmo tempo ressignifica isso porque ele escolheu estar naquele lugar, porque era o único caminho de trazer a mensagem de amor.
E para esse nível de consciência, o tipo de sofrimento como a crucificação é uma escolha. Jesus escolheu passar por aquilo. Aquilo não era uma expiação, não era uma imposição. Jesus não precisava daquilo. Mas ele, por amor, ele entrega o próprio corpo e a alma, né, para trazer o seu evangelho a nós e não resiste ao mal para deixar a mensagem de maneira perene, essa mensagem de amor aqui na Terra. Uma mensagem inapagável que ainda estamos longe de viver, mas que estamos a caminho diante dessa proposta da psicologia profunda que a Joana vem trazer. Então ela vem dizer que o ódio é um tipo de loucura, né? Um tipo de loucura, porque é cheio de delírios, é cheio de alucinações, né? Passa por uma infantilidade psicológica extrema, né? E primitiva, e que Jesus acabou com a sua luz, né? A sua luz intensa, gerando essa reação odienta, né? Nesses indivíduos que não estavam prontos para, de alguma forma, não se abriram, né? Não vou dizer nem que não estava pronto, porque senão seria imprevidência de Jesus, mas aqueles que tinham ouvido de ouvir e olhos de ver, né? Os que não tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, se armaram no ódio contra ele. Então ele vem romper essa lógica ancestral do revide, da vingança. Ele vem dizer, dê a outra face, não revide ao mal, para que esses automatismos não se erijam, né, na personalidade, eles não se desencadeiem dentro da tua personalidade. E para isso, né, para que ocorra esse arrefecimento dessa estrutura primitiva dentro da alma, ele dizia: edificar em um reino de amor. Né? O medicamento é o amor. Não resista ao mal, deixa-te atravessar por esse mal que te acomete, mas reflexiona sobre ele, reflexiona a respeito dessa realidade desse mal que te acomete, e tu vai precisar de alguns antídotos aí para poder dar um tempo para essa transformação ocorrer, diz a Joana. Ela diz que primeiro tu vai ter que se, através de um processo de racional, né, de um processo racional e afetivo de avaliação da vida, de uma reflexão, né, tu vai precisar fazer essa reflexão no sentido de olhar essa vida de uma maneira mais amorosa, tanto no mal que te acomete, no mal que te atravessa e no mal também que tu causa aos outros, porque tu também é uma fonte do mal, à medida que tu também é inconsciente dessa realidade, né, tu também fica suscetível a ser uma fonte do mal. E quando tu, né, for essa fonte do mal, ou tu for atravessado pelo mal que a vida te traz, né, de alguma forma, tu precisa gerar alguma reflexão amorosa contigo, tu precisa te amar com bastante compaixão, misericórdia, né? Esse amor incondicional, porque a partir disso tu também vai amar as criaturas que te causam mal ou a própria vida, né? Do mal que tu mesmo atrai a partir dessa tua realidade afetiva, dizia Jesus, né? Incluindo a todos nós nessa realidade. Quando eu digo, né, em segunda pessoa, estamos todos nós nessa segunda pessoa, porque ainda somos inconscientes dessa realidade. Então, esse ódio, né, ele vai precisar de tempo. Ela fala assim, o tempo é um dos componentes dessa fórmula que cura o ódio, ou seja, eu vou precisar de tempo. O tempo, como diz Bezerra de Menezes, é esse sábio mudo que vai diluindo essa afetividade muito sombria, né? Mas em especial um amor. Mas não é um amor qualquer, porque o amor ele tem vários processos evolutivos, né? Ele tem várias expressões. Então ela diz que tipo de amor que acaba com ódio. A primeira característica desse amor é o amor incondicional, tem que ser um amor incondicional, ou seja, ele vai. É aquele amor que não tem condições, que tudo resiste, que tudo aceita, que tudo apazigua, que tudo crê, que tudo, né, integra. Esse amor incondicional é um amor que tem misericórdia para com o outro, né, que errou. É um amor incondicional, misericordioso, mas uma misericórdia para conosco também. Essa misericórdia, existe uma identificação do ego para olhar para si mesmo e ter misericórdia para consigo, para o próprio primitivismo nessa realidade. Né? É um amor que tem compaixão, que é diferente de pena, não é ter peninha, né? Essa coisa dessa pena que representa mais uma autopiedade, uma deflação, né? Uma deflação, que passa por uma vaidade, né? Uma coisa de um complexo de inferioridade também, né? Ela fala de uma compaixão que não é pena, é bem diferente disso, né? E essa compaixão e essa misericórdia, ela passa também, apesar de eu ter um entendimento do outro e também me entender, em ambas as partes, né? Precisam ter responsabilidade ativa de transformação. Isso é muito importante, né?
É necessário ter essa compaixão, esse amor incondicional, essa misericórdia, mas tem que ser ativo e responsável para reestruturar essa realidade afetiva. Isso é muito importante. Não basta só essa análise afetiva da vida e esse sentimento. Tem que agora entrar em ação, né? Tem que começar de algum lugar e começar a fazer isso acontecer em termos práticos, né? E ela diz que isso vai gerar, isso vai curar o ódio, né? Isso cura o ódio. Isso vai nutrir a vida. O indivíduo que parte dessa realidade, ele vai se sentir nutrido pela vida, ele vai ter um sentimento de sentido pela vida, ele vai ser preenchido por essa realidade, ele vai se tornar leve, ele vai se superar sem ficar projetando a sua sombra em julgamentos, atuando a partir de um lugar de vingança identificado com ódio, que é um conjunto de automatismos primitivos, levando o indivíduo à loucura e ao destrambelho das suas funções emocionais.